Olá, boa noite. Você está no canal Professor Belém, no vídeo da noite dessa terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. E o Instituto Internacional de Finanças está alarmado com os números divulgados essa semana, ou melhor, no final da semana passada. A dívida global chegou no patamar de 277 trilhões, ou melhor, chegará até o final desse ano, falta pouquinho, pouco menos de um mês, a esse montante, 277 trilhões de dólares. Bem, isso quer dizer o seguinte: você certamente já ouviu falar da grande reinicialização. Pois é, a grande reinicialização é um processo mais do que político-econômico. Claro, são duas fontes diferentes do qual emanam essas tentativas de criar um governo mundial. Mas por parte da economia existe uma sedução muito grande. As grandes empresas que geram lucro estão muito ávidas, estão prontas já, para dizer a verdade, para assumirem o poder global. Explica-se. Governos são caros, custam muito e não são eficientes. Daí porque a sedução é: por que não fazer com que o mundo seja governado por quem sabe gerar lucro, ter competitividade, produtos adaptáveis ao momento climático e assim por diante? Por que deixar o destino da humanidade na mão de políticos que pouco ou nada sabem sobre gestão? Bem, essa é uma sedução interessante e está próxima a acontecer. E isso está ligado, claro, à grande reinicialização. Imaginem o seguinte: imaginem uma reunião anual no Palácio do Planalto com os maiores executivos do país. Gente que representa a Huawei, a Ford, a Chevrolet, a Microsoft. Imaginem, esses altos executivos se reúnem no Palácio do Planalto uma vez por ano para decidir os futuros do Brasil nos próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos. Eles decidem quem será beneficiado por auxílios, quem não será, o que será investido em educação, um montante para segurança, outro para transportes, obras que serão tocadas, outras que serão canceladas, mas também o comportamento da população. Imaginaram? Pois é, isso só seria possível se governos políticos, ou melhor, lideranças políticas, deixassem de existir. Seria como tocar o país, ou qualquer país, o Brasil, ou qualquer país, burocraticamente como uma empresa. Este é o sonho globalista. Nada mais de políticos, empresas. Para isso, contudo, é preciso que determinados políticos hoje façam o caminho de aplainar a estrada por onde passará esse novo senhor, o senhor global. Usar políticos que defendam já agora uma nova forma de poder logo mais ali na frente. Bem, tudo porque a dívida chegou num patamar insustentável. Bem, muitos dirão que a dívida só chegou nisso porque governos gastam mal e tiveram que, além de gastar mal, investir muito agora nos mercados internos por conta da pandemia. Em parte é verdade, mas a dívida já vinha crescendo muito até 2019, chegou-se num patamar muito próximo dos 277 trilhões, antes da pandemia. A pandemia veio apenas para corroborar a ideia de que assim não dá mais. É preciso parar com isso, começar de novo. Bem, essa dívida é gerada por quem exatamente? Principalmente, segundo os globalistas, por governos que investem muito em coisas sem retorno, como, por exemplo, o inchaço da máquina pública. Isso não tem retorno. Colocaram, digamos assim, um apaniguado na direção de uma Petrobras, não estou dizendo que é o caso agora, mas foi no passado.
para ter lá um agente político dentro daquela instituição era o mote. Bem, isso gerava despesas, gerava ineficiência e corrupção, fazendo, claro, aumentar a dívida pública. Bem, outras coisas como dar linhas de crédito a quem não pode pagar, para, digamos, capitalizar isso em votos como uma ação política, aumenta a dívida pública. Mas pior, para os globalistas, governos também aumentam esta dívida pública, dando dinheiro para aposentados, que já não são eficientes, já não são interessantes ao mercado de trabalho, nada produzem, o que dificulta ainda mais as coisas. Bem, o que quer o Banco Mundial e um Instituto Internacional de Finanças? Que governantes políticos saiam de cena. Por enquanto, eles ainda estão aí, e muitos deles como empecilhos a uma futura economia global, como, por exemplo, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Donald Trump é completamente antiglobal. É um sujeito que não se enquadra, não se encaixa no novo mundo que querem implantar daqui para frente. Por exemplo, ele prioriza a indústria do carvão, ao invés de fechá-la. Ele ainda alimenta o sonho americano com petróleo, ao invés de usar energia renovável. Mas pior do que isso, ele alimenta velhos hábitos culturais da população, como, por exemplo, fé em Deus, fé numa vida futura, penitência, oração. Essas coisas hoje são empecilhos para se implantar um mundo puramente materialista comandado por grandes empresas. Porque aí sempre fica aquele resto, aquele rescaldo de pessoas inoportunas, chatas, xaropes nas redes sociais, incomodando o grande processo global. Mas mais do que isso, Trump, por exemplo, incentiva uma coisa que também já saiu de moda, o machismo, aquela cultura de comer carne. A carne não desaparecerá, mas não será para todos. Será apenas para uns poucos, a preço de ouro, porque o planeta não comporta mais este modelo de que todo mundo tem que comer carne. Que coisa chata isso! Sem falar que a carne, quando vem do boizinho, é um perigo para o planeta, porque o boi peida, e o peido do boi está destruindo a natureza, porque são muitos peidos, muitos bois, muitos peidos, muitos gases. É quase um cogumelo, Hiroshima, se olharmos com atenção e cuidado. Parece piada, mas isso tudo está assim na planilha dos homens que estão pensando o futuro da humanidade daqui para frente. Tudo por conta de uma nova economia que pretende zerar esta grande dívida. Bem, isso é terrível? É apocalíptico? Mas tem um lado bom. Hoje, gente como Nhonho Maia, o vice-presidente aqui, o Mourão, gente que defende a Huawei, por exemplo, amanhã será bucha de canhão, bucha de canhão para esses mesmos globalistas que o estão agora sustentando. Porque para eles que visam apenas a eficiência e o lucro, um Nhonho Maia, o que valeria? Que encaixe teria Nhonho Maia num mundo governado pela eficiência? Até depois.